Hoje a gente vai mergulhar em um dos segredos mais fundamentais da lógica. Sabe, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que é super profunda. Como é que um monte de símbolos, que a princípio não querem dizer nada, de repente ganham um significado claro e poderoso? Olha só para essa fórmula na tela. Parece um bicho de sete cabeças, né? Mas por enquanto é só isso, um desenho. Na lógica, a gente até tem um nome bonito para isso, fórmula bem formada. Mas ainda está faltando o principal, o significado, a alma da coisa. E para dar vida a esses símbolos, a gente precisa conectar eles a um lugar totalmente diferente. Bem-vindos ao mundo da verdade. É aqui que a gente passa dos símbolos para algo que realmente importa. Pensa nisso como uma ponte, sabe? De um lado, a gente tem o nosso mundo dos símbolos, cheio de fórmulas. Do outro lado, um mundo bem mais simples, com só duas opções, verdadeiro ou falso. O pulo do gato é exatamente esse. A gente precisa ligar cada fórmula a um desses dois valores. Ou é uma coisa, ou é outra. E esse mundo da verdade tem uma regra de ouro, o princípio da bivalência. O que isso quer dizer? Simples. Na lógica clássica, não tem meio termo. Uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Ponto final. Não existe uma terceira via. Tá, mas e aí? Como a gente faz essa conexão na prática? Bom, para isso, a gente precisa de uma ferramenta especial, quase como um anel decodificador. É o que a gente chama de valoração. Falando de um jeito mais técnico, a valoração, que a gente representa por um V, é uma função. Mas não precisa se assustar com o nome. É basicamente uma máquina tradutora. Você dá uma fórmula para ela e ela te devolve, sem chance de erro, um valor, verdadeiro ou falso. O funcionamento é super direto. Pensa assim: passo 1, você entrega a fórmula. Passo 2, a valoração faz o trabalho dela. E passo 3, sai o resultado, verdadeiro ou falso. Simples assim. Claro que essa máquina não funciona de qualquer jeito. Ela segue regras bem claras, que a gente chama de condições de verdade. São as regras do jogo. Cada pecinha da lógica, o não, o e, o ou, tem seu próprio manual de instruções. Vamos começar pelo mais fácil, a negação. O símbolo é esse tio antes da letra. A regra aqui é o que a gente já espera, né? A negação de uma coisa é verdadeira só quando essa coisa original for falsa. É o oposto. E a famosa tabela de verdade mostra isso preto no branco. Olha lá, se a fórmula φ for verdadeira, a negação dela vira falsa. E se φ for falsa, a negação vira verdadeira. É literalmente um interruptor. Agora, a conjunção, que é o nosso e. Aqui o negócio fica mais rigoroso. Para uma frase com e ser verdadeira, as duas partes dela têm que ser verdadeiras, sem exceção. Dá uma olhada na tabela, fica bem óbvio, né? Só tem um lugar onde o resultado é verdadeiro, na primeira linha, quando tudo é V. Se tiver um falso no meio, já era. A expressão inteira vira falsa. Beleza, vamos pro ou. A disjunção. É importante lembrar que esse é o ou inclusivo. Ele é bem mais tranquilo que o e. Para ele, basta que uma das partes seja verdadeira para o resultado já ser verdadeiro. A tabela mostra bem essa generosidade do ou. Repara só. O único jeito de dar falso é quando as duas partes são falsas. Em qualquer outro caso, o resultado é verdadeiro. Ok, agora a gente chega na implicação, o famoso se então. Essa aqui costuma dar um nó na cabeça de muita gente, porque a regra formal é meio contraintuitiva. Mas calma, vamos desvendar isso. A chave é entender quando ela dá errado. A melhor forma de pensar nisso é como uma promessa. Uma implicação só é falsa, a promessa só é quebrada, quando uma premissa verdadeira te leva para uma conclusão falsa. Fora isso, a promessa está valendo. E a tabela de verdade confirma isso. Olha bem a segunda linha. É o único cenário que resulta em falso. É o caso da promessa quebrada. Partir de uma verdade, φ, e chegar numa mentira, π. E para fechar, o bicondicional, o se e somente se. Esse aqui é o teste de igualdade da lógica. Ele só quer saber uma coisa. As duas fórmulas têm o mesmo valor de verdade? Não importa se é V ou F, o que importa é se são iguais. E a tabela deixa isso super claro. A expressão só é verdadeira na primeira e na última linha. Por quê? Porque são os casos em que os valores de φ e π batem. Se um for V e outro F, aí não tem conversa, o resultado é falso. Então, depois de passar por tudo isso, a gente consegue visualizar a lógica de uma forma bem mais clara. A gente não criou só regras, a gente criou um sistema. E aqui tem um ponto-chave. As regras formais, essas definições que a gente viu, elas são o motor da lógica.
é o que faz tudo funcionar de verdade. Já as tabelas de verdade, elas são o painel de controle, é como a gente consegue ver, de forma simples e visual, o que o motor está fazendo. E assim, a gente fecha o ciclo. A gente começou com um monte de símbolos que não diziam nada, e agora a gente tem um sistema completo que dá um significado preciso e totalmente previsível para qualquer fórmula que aparecer. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final, né? Ok, agora que a gente tem as regras do jogo, que tipo de verdades poderosas a gente consegue construir com isso? Aonde essa ferramenta pode nos levar? Porque, na verdade, a gente mal começou a explorar